Olá, meu nome é Mark Nazarova. Olha, nessa gravação que eu vou contar vai te deixar louco, vai te deixar pensativa. Muitas vezes o Stalin, no discurso do Stalin, falava de uma aliança cristão-sionista. Falava de uma aliança entre os cristãos, né? Banqueiro cristão e os banqueiros sionistas e os cristãos. Comparando os cristãos católico romano com o sionista. Por quê? Analisa a história. O sionista, como os banqueiros sionistas, sempre queriam o Estado de Israel. Conquistar Israel. Mas os cristãos da Igreja Romana também, lá nos séculos das Cruzadas, se você se lembra, os cristãos da Igreja Católica Romana também queriam dominar Israel. Já foram feitas 2 cruzadas na história e Israel caiu na mão de cristãos 2 vezes. Onde eles lutaram contra os islamistas para tomar Israel. Lá nos tempos dos cavaleiros das cruzadas. Então, os cristãos romanos já tinham um sonho sionista. O sonho sionista é aquele sonho do Estado de Israel. Não defende Jesus, mas defende o Estado de Israel. Do mesmo jeito que o sionista defende o Estado de Israel. E os católicos romanos também fizeram 2 cruzadas para tirar Israel da mão dos islamistas. Eu não sei se você tem consciência dessa história. Então, o Stalin, se você vê a história, o Stalin sempre dizia que existia uma aliança cristão-sionista. E por isso que dizia que os alemães, que eram cristãos protestantes, pessoas da Europa, né? Da Alemanha e a Europa, que é a cristã romana, tinha uma aliança com os sionistas, com os banqueiros sionistas capitalistas. E tinha uma coisa errada na União Soviética no tempo de Lenin. Leon Trotsky, Lenin, os bolcheviques, tinham intenção de expandir o comunismo, o internacional comunismo. O Lenin era internacional comunista, o Trotsky também era um revolucionário que dizia que tinha que expandir o comunismo, principalmente até a Europa. Mas a Rússia sempre foi cristã ortodoxa e o Stalin era cristão ortodoxo. Era uma fé diferente, apesar de não ser praticante, mas a Rússia tinha uma fé diferente do resto da Europa. A Rússia nunca realizou cruzadas para reconquistar Israel. A Rússia não tinha sonho sionista. Dentro do tempo da Grécia, a divisão entre a Grécia e Roma, o cristão ortodoxo tinha problema com os cristãos católicos romanos. Então eu vou te dizer uma coisa muito dura, mas é a verdade. O Stalin defendia o cristianismo ortodoxo, apesar de não ser praticante. Ele não queria uma fusão da União Soviética com o resto da Europa. Aliás, quando você perceber, quando a União Soviética venceu a guerra, ela podia avançar até na França, integrar a França e todos os países pela força, integrar com a União Soviética. Mas ela não... A União Soviética não quis integrar nenhum país de origem cristã católica romana, porque ela considerava todos esses países fascistas e sionistas. Então, o Stalin, na verdade, não era marxista-leninista, e por isso que ele eliminou todos os membros do Partido Bolchevique. Porque os membros do Partido Bolchevique, marxista-leninista, eles tinham o sonho de expandir, de misturar, de fusionar a Rússia com o resto da Europa cristã. Mas o Stalin vê isso como um perigo e a destruição da Rússia. Porque é um plano como o outro. Se o nazista, como Hitler, queria dominar a Rússia pela força, o Lenin, o Marx, o Trotsky, queria, de uma certa forma, fusionar também a Rússia com o resto do mundo.
Se a Rússia teria fusionado com o resto da Europa, e mesmo se teria formado uma grande União Soviética com o resto da Europa, ainda assim a Rússia teria sido dominada de uma forma pacífica, mas teria sido entregue ao resto da Europa. E com a história avançando, talvez a própria Rússia teria sido destruída, e a cultura cristianismo ortodoxo. Não sei se você está entendendo, é difícil eu conseguir explicar essa história. Então, na verdade, a Rússia nunca quis, o Stalin nunca quis o internacional comunismo, nunca quis se misturar com um país que era de crença católica romana, justamente porque eles também tinham aliança com os banqueiros sionistas, que o Stalin considerava os cristãos e os sionistas tinham uma aliança capitalista e de vantagem do Estado de Israel, uma aliança fascista. Já os cristãos da católica ortodoxa acreditam que Jesus seja o rei. E Israel vale nada. Israel não vale nada porque terra de sionistas que mataram Jesus. Eu não sei se você consegue entender. Então, na verdade, o Stalin não era marxista-leninista e não era nada internacional comunista, porque ele não queria misturar a Rússia com o resto da Europa e o resto do mundo. Ele queria que a Rússia continue a Rússia. Ele aceitou a extensão a alguns países como o Cazaquistão, outros países como a Geórgia, onde ele nasceu, porque todos esses países que fazem parte da antiga União Soviética, se você perceber, são todos países de origem cristã ortodoxa. A União Soviética nunca integrou, até a Ucrânia era cristã ortodoxa, sim. A União Soviética, o Stalin nunca tentou integrar país que não era cristão ortodoxo dentro da União Soviética. Ou de outra religião, como islâmica ou Ásia, que não tinha religião específica. Mas ele nunca quis se misturar com país que tinha cristianismo romano ou sionismo, porque na cabeça dele, do Stalin, ele pensava que os cristãos da Igreja Católica Romana e os sionistas tinham um pacto capitalista e um pacto pela terra de Israel. E que, na verdade, os cristãos e os sionistas eram supremacistas, cristão romano, mas os cristãos ortodoxos eram sim os verdadeiros comunistas. Então ele não quis se misturar, o Stalin não quis misturar com os cristãos romanos, que na verdade os cristãos romanos eram socialistas. E os cristãos ortodoxos da Rússia são comunistas. Por isso que ele não quis misturar. Ele matou Lenin, matou Leon Trotsky, matou todos os membros do Partido Bolchevique e nunca quis uma revolução global para instalar o comunismo global.